Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade de Vestlak estava banhada pela luz dourada do final da tarde. As ruas residenciais, ladeadas por casas elegantes e jardins impecáveis, pareciam calmas, quase irreais. No entanto, um evento estava prestes a quebrar essa tranquilidade e revelar as rachaduras invisíveis no respeito e na justiça. O general Marcus Washington, um homem negro na casa dos 60, saiu de seu luxuoso carro preto com a serena confiança que só uma vida de disciplina militar pode conferir. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado pela experiência e resiliência. Condecorado por seus serviços heróicos, Marcus ainda carregava a dignidade de sua patente, mas naquela noite ele era simplesmente um cidadão comum, dirigindo-se a um encontro pessoal. O policial Daniel Harper, um homem branco com um olhar frio e desconfiado, patrulhava o bairro. Harper era conhecido por seu temperamento autoritário e zelo excessivo na aplicação da lei. Quando avistou o sedã preto de Marcus, considerou-o suspeito, parando abruptamente e ordenando que o homem saísse do veículo. "Saia do carro imediatamente", gritou Harper, sua voz ecoando pela rua silenciosa. Marcus, surpreso, mas digno, concordou lentamente. Levantou as mãos em gesto de paz e respondeu com firmeza: "Eu sou o general Marcus Washington do Exército dos Estados Unidos. Esta é a minha identificação." Mas Harper não se deu ao trabalho de olhar direito. Seu julgamento, contaminado por preconceito racial, recusou-se a reconhecer a autoridade e a posição de Marcus. "Não me importo com seus títulos. Vocês estão presos." Os vizinhos pararam, intrigados com a cena, mas nenhum deles se moveu. A humilhação foi imediata e pública. Um homem respeitado, um herói, tratado como um mero suspeito. Marcus sentiu a tensão crescer dentro de si, mas controlou as emoções, mantendo a cabeça erguida. Cada segundo passado contra a viatura policial parecia pesar séculos. Esse momento, por mais injusto que fosse, desencadearia uma série de eventos que revelariam o racismo institucional. Testariam a resiliência de um homem honrado e mostrariam que mesmo diante da humilhação e da injustiça, a dignidade e a verdade podem triunfar. O general Marcus Washington não era apenas um homem que havia sido preso. Ele era um símbolo de resistência, disciplina e integridade diante do ódio e da injustiça. E o que parecia uma simples verificação de rotina se tornaria o início de uma luta muito maior por justiça. A luz dourada da tarde banhava Vestlak, um bairro residencial conhecido por suas casas elegantes e calçadas impecáveis. Os transeuntes aproveitavam os últimos raios de sol, alheios ao fato de que a aparente tranquilidade logo seria interrompida. O general Marcus Washington caminhava calmamente em direção ao seu luxuoso sedã preto. Um homem negro na casa dos 60, ele carregava nos ombros a dignidade de uma vida de serviço militar impecável. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado pela experiência, enquanto seus olhos expressavam serenidade e vigilância. Marcus dedicou sua carreira a proteger os outros, obedecer à disciplina e servir seu país com honra. Mas naquele dia em particular, ele não estava fardado nem ostentava suas medalhas. Era simplesmente um cidadão comum, dirigindo-se a uma reunião particular. A poucos metros dali, o policial Daniel Harper patrulhava o bairro. Um policial branco na casa dos 40, ele era conhecido por seu temperamento autoritário e às vezes por seu zelo excessivo. Seus colegas frequentemente cochichavam sobre ele, descrevendo-o como um homem que interpretava cada interação com os cidadãos como um teste de poder. Quando Harper avistou o sedã preto de Marcus, franziu a testa. Para ele, aquele carro de luxo em um bairro tão tranquilo parecia suspeito. Sem pensar, fez sinal para Marcus encostar e saiu do veículo. "Saia do carro imediatamente", ordenou Harper, sua voz ecoando na rua silenciosa. Marcus, surpreso, mas mantendo a compostura, obedeceu lentamente. Estendeu as mãos num gesto de paz e respondeu com serena dignidade: "Eu sou o general Marcus Washington do Exército dos Estados Unidos. Esta é a minha identificação." Harper lançou um olhar rápido e, sem se deter na evidência de sua posição, bufou: "Não me interessam suas credenciais. Saia e coopere. Você está preso por direção suspeita." Marcus sentiu uma onda de frustração, mas a conteve. Sabia que qualquer movimento brusco poderia ser interpretado contra ele. Transeuntes curiosos pararam. Alguns reconheceram o homem, mas nenhum se moveu, paralisados pela cena. O general respeitado tratado como um mero suspeito. Harper revistou Marcus de forma grosseira, desconsiderando completamente a dignidade do homem à sua frente. Cada movimento do policial era carregado de condescendência e desprezo.
Marcos sentiu o peso da injustiça sobre si, mas manteve a cabeça erguida. A raiva fervilhava sob a superfície, mas ele não deixaria a humilhação ditar suas ações. Enquanto Harper colocava Marcos no carro da polícia, o menino não disse uma palavra. Sua calma e porte imponente contrastavam fortemente com a arrogância do policial. Marcos entendeu então que aquilo não era apenas uma prisão. Era uma afronta à sua dignidade, à sua honra e a tudo aquilo que ele havia defendido durante toda a sua vida. O que parecia ser uma simples verificação de rotina logo se transformaria em uma batalha por justiça e verdade. O carro da polícia avançava lentamente pela rua arborizada e por trás dos vidros escuros, Marcus Washington mantinha uma calma impressionante. Seus olhos observavam os transeuntes, alguns lançando olhares curiosos, outros desviando o olhar, inquietos. O contraste entre a dignidade do general e a brutalidade da prisão era gritante. O policial Daniel Harper, ao volante, parecia se deleitar com seu poder, alheio ao fato de que cada movimento agressivo estava sendo observado por testemunhas silenciosas. "Você acha que pode falar comigo?", disse Harper sarcasticamente. Marcos, com as mãos cruzadas no colo, respondeu com voz firme porém calma. "Agente Harper, eu respeito a lei. Eu coopero. Mas o senhor prendeu um cidadão inocente." Harper caiu na gargalhada, balançando a cabeça. "Inocente? Você não vai me dizer quem eu devo prender. Estou apenas fazendo o meu trabalho." O carro logo parou em frente à delegacia local. Harper retirou Marcos à força, ignorando a estatura imponente e o porte militar do homem. Os transeuntes se aglomeraram na calçada, alguns filmando a cena com seus celulares. Suas expressões eram carregadas de julgamento e espanto. Um general condecorado, um herói nacional, humilhado publicamente por um mero policial. "Os cidadãos precisam aprender a respeitar", murmurou Harper para si mesmo, convicto de sua autoridade. Marcos, por sua vez, caminhou em silêncio, com o olhar fixo e altivo no horizonte. Cada passo era uma declaração silenciosa. Ele não se deixaria abalar, nem mesmo diante da humilhação. Sentia a raiva e a injustiça, mas elas não destruíram sua integridade. Na delegacia, o clima era tenso. Os oficiais presentes se entreolharam desconfortavelmente. Alguns reconheceram Marcos, mas nenhum ousou intervir contra Harper. O general foi colocado em uma sala de espera fria e austera enquanto Harper começava a redigir um relatório repleto de mentiras e exageros. Marcos pegou o telefone e discretamente contatou seu amigo de longa data, o coronel Robert Jenkins, que havia trabalhado no exército por décadas e conhecia perfeitamente sua história. Jenkins compreendeu imediatamente a gravidade da situação. "Mantenha calma, Marcos. Estou chegando. E acredite em mim, Harper vai se arrepender do que fez", disse Jenkins, com voz firme e tranquilizadora. Marcos assentiu com a cabeça. Apesar da humilhação e do desprezo, ele sabia que a justiça nunca estava totalmente ausente. A batalha tinha acabado de começar. E naquele silêncio tenso, o general Marcus Washington já tramava sua vingança, não pela violência, mas pela verdade e dignidade, armas mais poderosas do que qualquer força. O tempo parecia se estender na sala de espera fria e silenciosa da delegacia. Marcus Washington, sentado no banco de metal, encarava o chão com uma calma imponente. Cada tic-tac do relógio ressoava como um lembrete cruel da injustiça que ele estava sofrendo. Os olhares dos outros detentos e visitantes recaíam sobre ele, alguns com curiosidade, outros com constrangimento. De repente, as portas do posto se abriram com estrondo. O coronel Robert Jenkins entrou acompanhado por 2 tenentes. Sua estatura imponente, uniforme impecável e autoridade natural inspiraram respeito imediato. Todos os olhares se voltaram para ele, inclusive o do oficial Harper, que sentiu sua confiança vacilar. "Oficial Harper, explique-me por que o general Marcus Washington está aqui?", perguntou Jenkins com a voz estrondosa como um martelo. Harper, visivelmente abalada, gaguejou. Houve uma denúncia, de direção suspeita." Jenkins fixou seu olhar penetrante nos olhos de Harper. "Vocês prenderam um cidadão respeitado e condecorado sem provas válidas? Vocês se dão conta de que estão tratando um general do exército dos Estados Unidos como um criminoso?" A tensão aumentou rapidamente. Marcos permaneceu imóvel, observando a cena com uma mistura de calma e dignidade silenciosa. Harper tentou se justificar, mas cada palavra que proferia parecia mais fraca que a anterior. "Coronel Jenkins, eu não sabia." Harper tentou dizer, mas sua voz estava trêmula. Jenkins pegou o telefone e imediatamente contatou o quartel-general militar para verificar a identidade de Marcos.
Bastaram alguns minutos para confirmar que se tratava de fato do general Marcus Washington, condecorado por serviços exemplares. Um silêncio sepulcral tomou conta da estação. A autoridade de Harper acabará de ruir. Marcus, você está livre para sair imediatamente, disse Jenkins, lançando um olhar severo para Harper. Marcus levantou-se lentamente, seus movimentos repletos de dignidade. Seu olhar encontrou o de Harper e, sem dizer uma palavra, transmitiu todo o orgulho e autoridade de um homem que jamais se deixará abater pela injustiça. Os transeuntes e os policiais presentes, testemunhas do ocorrido, sentiram o poder silencioso de Marcus. Harper, humilhado, mas ainda autoritário, não ousou falar. Sua arrogância fora confrontada com a verdade, e ele sabia que era impotente. Marcus respirou fundo. Embora tivesse recuperado sua liberdade, sabia que o incidente não podia terminar ali. Ele precisava denunciar publicamente essa injustiça e mostrar que respeito e dignidade não dependem da cor da pele ou da posição social. Assim, o general Marcus Washington, apesar da humilhação e da prisão injusta, preparava-se para transformar o que poderia ter sido uma humilhação em uma demonstração brilhante de justiça e integridade. De volta a casa, Marcus Washington ficou parado junto à grande janela da sala de estar, observando a cidade se estender até o horizonte. O sol começava a se pôr, tingindo os prédios e as ruas com tons alaranjados. Permaneceu em silêncio por um instante, refletindo sobre a humilhação que acabará de sofrer e como poderia transformar essa experiência em algo positivo. Ele imediatamente contatou seu advogado de confiança, David Reynolds. Um homem meticuloso e persuasivo que já havia defendido vários oficiais de alta patente do exército. Juntos, eles prepararam um caso sólido sobre a prisão discriminatória, depoimentos de testemunhas, provas fotográficas e a gravação do coronel Jenkins confirmando a identidade de Marcus. Este caso não se trata apenas da sua honra, Marcus, disse David. Trata-se de mostrar a todos que ninguém, independentemente de sua posição ou cor da pele, deve sofrer injustiça e racismo. Marcus assentiu com a cabeça. Ele sabia que o verdadeiro poder não residia na raiva ou na vingança, mas na verdade e na dignidade. No dia seguinte, ele concordou em dar uma entrevista à imprensa local. Seu discurso foi calmo, preciso, mas notavelmente impactante. Ele relatou os acontecimentos. Descreveu a humilhação que havia sofrido e denunciou o comportamento abusivo de Harper, bem como o racismo institucional que muitos cidadãos negros vivenciavam diariamente. A mídia nacional repercutiu a história. As redes sociais entraram em erupção. As imagens e os depoimentos que circularam desencadearam um intenso debate público sobre discriminação racial e abuso de poder dentro da polícia. Harper foi imediatamente suspenso e uma investigação minuciosa foi iniciada. Longe de buscar vingança pessoal, Marcus usou sua fama e influência para exigir reformas concretas, treinamento antidiscriminação, transparência nas prisões e monitoramento rigoroso dos abusos policiais. Suas ações inspiraram a comunidade e repercutiram em todo o país. Nessa luta silenciosa, porém poderosa, Marcus Washington transformou uma humilhação pública em uma vitória moral. Sua dignidade permaneceu intacta e sua voz, guiada pela justiça e pela verdade, tornou-se mais forte do que nunca. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Marcus permanecia de pé, com o olhar fixo no futuro. Naquele dia ele demonstrara que mesmo diante da injustiça, um homem pode permanecer invencível quando se recusa a ceder ao medo, ao ódio ou à humilhação. E no silêncio de sua casa, uma certeza ressoava: a dignidade e a verdade sempre triunfam no final.